Eu ouvi dizer, ainda na época da faculdade do senhor, que o senhor teve experiências, digamos, mais práticas de combate, e o senhor também fez serviço militar, o senhor trabalhou no Exército também. Será que o senhor pode nos contar como foi lidar como artista marcial com essas experiências? O que aconteceu comigo foi que eu prestei o serviço militar no período de 1982 na Polícia do Exército, no 2º Batalhão da Polícia do Exército, e eu fui selecionado em função dos meus conhecimentos de artes marciais. Então eu fui para um pelotão muito interessante, que era o pelotão de investigação criminal, que era comandado por um capitão. Normalmente os pelotões são comandados por tenente, mas esse pelotão, pela importância que tinha, era comandada por um capitão, e na época o meu comandante era o capitão Álvaro Lima do Carmo. Hoje trabalha inclusive com segurança, uma pessoa que, para mim foi muito importante, porque ele abriu muitas portas para mim dentro do Exército, para que eu pudesse ter experiências que, com um garoto que tinha 19 anos de idade, foram muito significativas para o prosseguimento da minha carreira quanto artista marcial. Lembra que nós estamos falando ainda do regime militar, nós estávamos dentro de um regime militar e que havia muitas situações acontecendo, e com isso nós tivemos oportunidade de vivenciar algumas experiências muito interessantes, eu particularmente, que fez eu repensar as questões daquilo que hoje os garotos de hoje falam muito de combate real, de luta, né? Hoje os garotos pensam que luta de MMA é luta real, né? Não tendo ideia do que se trata realmente uma luta real. Então, eu acho que para mim foi muito interessante, porque quando você luta pela vida, e principalmente quando você tem 19 anos de idade, faz com que você repense todas aquelas questões que eu estava tendo nas artes marciais, para que eu pudesse repensar aquilo de uma maneira mais inteligente e não cair na ingenuidade de achar que eu me preparando enquanto artista marcial, eu teria condições de me defender plenamente. Essa defesa, é claro que a arte marcial vai compor um papel bem importante na sua autodefesa, principalmente no âmbito da prevenção, da antecipação, mas é bem limitado o processo quando você tem que atuar dentro de uma questão mais física das artes marciais. Então, pelo menos essa é a experiência que eu tive. Sei que essa experiência minha, muitas vezes, é muito questionada por pessoas, né, por outros profissionais, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: a experiência que eu vivi fez eu repensar a importância das artes marciais. E com isso, então, redirecionou toda a minha carreira para um entendimento que culmina com o que eu transmito hoje para as pessoas com relação a essa importância. O senhor nos diz que essa experiência no Exército, ela mudou até o olhar que tinha no estudo da arte marcial. Como que isso mudou os estudos que o senhor estava fazendo até então? Porque o que aconteceu? Eu tinha um foco até esse momento que era basicamente o combate. E comecei a ver a relativização dessa importância. Então, com isso, me criou naturalmente um vazio. E esse vazio me trouxe até uma grande frustração que me levou a outras buscas. Compartilhei, inclusive, com o meu mentor, o mestre Li Hongqi, a respeito, e ele, dentro daquilo que ele podia, ele tentou me ajudar e me apoiar numa busca outra, porque o que ele reparou e que me ajudou muito é que a minha busca já não estava mais limitada ao combate em si. O combate, em vez de ser um fim, ele passou a ser um ponto de partida. E ele, dentro da sua experiência, claro, ele viu que já existia várias linhas e tendências que já cultivavam isso
mesmo porque ele estava muito mais avançado no caminho das artes marciais do que eu, e ele também já estava percebendo isso em alguma maneira, né? E só que a vocação dele era do combate. Então ele, como um bom mestre que era, ele me incentivou a seguir um outro caminho. E para isso, né, ele até me orientou no sentido de procurar outras pessoas, mesmo porque ele via que era possível que outras pessoas pudessem me ajudar. E curiosamente, eu comprei um livro na livraria Triângulo, que ficava lá na Barão de Itapetininga, lá no, eu esqueci agora, Galeria Califórnia. E lá tinha uma livraria chamada Triângulo, que tinha vários livros técnicos importados, inclusive de artes marciais. E foi lá que eu comprei um livro muito interessante chamado Wing Chun King Kui, de autoria de Muyat e Kontinan. Esse livro foi um livro, obviamente, que serviu de divisor de águas para mim, porque é um livro que não tinha foto de técnicas, era um livro que não falava de combate, era um livro que reproduzia selos que tinham provérbios marciais, falava sobre a ancestralidade, falava sobre componentes de um sistema e de um registro genealógico, um registro específico, óbvio, do sistema Wing Chun.